Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a biomédica baiana Jaqueline Góes, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Ela coordenou a equipe que sequenciou o genoma do novo coronavírus em 48 horas. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Carla Soraya, da TV Ceará. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Jaqueline, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o Brasil é uma ameaça ao mundo neste momento em função do descontrole da pandemia. Para os pesquisadores internacionais com quem você tem relação, por que o Brasil chegou a esta situação caótica, com mais de 3.200 mortes 3.000 por dia e com menos de 2% da população vacinada com as 2 doses necessárias? Boa noite, Juraci. Eu acho que o Brasil chegou nesse colapso, que a gente pode chamar no sentido da pandemia, principalmente porque as políticas relacionadas com a questão da contenção dessa epidemia desde o início, elas não foram efetivas, elas não foram tomadas no momento adequado para que a gente pudesse reduzir a transmissão do vírus e, inclusive, evitar o surgimento de novas variantes e o aumento dos casos. Nesse momento, a gente encontra aí mais ou menos um ano depois da transmissão comunitária no Brasil, que é justamente essa em que os casos aparecem sem sabermos quem foi a fonte da infecção. E quando a gente tem um vírus circulando por tanto tempo durante uma epidemia, é muito natural que ele tenha acumulado mutações que, obviamente, vão levar a uma vantagem adaptativa a esse vírus. E nesse momento o que a gente encontra é uma velocidade de vacinação que não acompanha a necessidade de controle desse vírus. Então é como se nós estivéssemos correndo atrás do vírus e ele está numa velocidade muito maior do que a gente consegue alcançá-lo. É isso aí, muito obrigado, Jaqueline. E vamos girar, quero chamar agora a Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Prazer enorme estar aqui de novo no Giro Nordeste. Doutora Jaqueline, superamos a marca aí das 300.000 mortes e, como o Juraci falou, superamos também a triste marca de mais de 3.000 mortes em apenas 24 horas. Os hospitais estão superlotados, há escassez de medicamentos, há escassez de oxigênio e, sim, a vacinação caminha a passos lentos. Que expectativas a senhora guarda em relação ao controle da pandemia no Brasil? Bom, eu costumo dizer que as expectativas estão todas, neste momento, nas mãos da população, nas mãos do comportamento da população enquanto grande protagonista nessa questão da transmissão do vírus. A gente se encontra num cenário que, obviamente, não é o cenário adequado, não é o esperado, e, por conta disso, a gente está vivendo esse colapso que é o que tem acontecido hoje no Brasil. O que a gente consegue observar, e aí, obviamente, eu não tenho condições, nem tenho experiência, nem expertise para fazer previsões, mas o que a gente consegue observar é que neste momento em que as vacinas, elas não têm, o programa de imunização não consegue alcançar em grande escala a população, é justamente esse poder que a população tem nas mãos, e eu ultimamente tenho falado isso com muita frequência, a contenção da epidemia, a manutenção desse estado que a gente está vivendo, ela está na mão da população. Então, é realmente, neste momento, a coletividade que precisa compreender
que nós, cientistas, não estamos preconizando o lockdown, não estamos preconizando a quarentena, o isolamento, o distanciamento social, simplesmente porque a gente não quer que as coisas funcionem, e sim porque a gente entende que quando a gente diminui a cadeia de transmissão, como já foi observado em algumas cidades do Brasil, a gente reduz o número de casos e, por consequência, reduz o número de casos graves e a gente consegue, então, folgar o sistema de saúde para que possa, então, atender os casos que venham a ser necessário processo de internamento, processo de intubação. Então, neste momento, parece ser repetitivo, mas realmente a solução para o que nós estamos vivendo está na mão da população. E se a gente não parar neste momento, provavelmente vamos ter cada vez mais um aumento do número de mortes, porque neste momento a gente encontra uma variante que está totalmente adaptada e que tem uma taxa de transmissibilidade muito maior do que a gente tinha no início da pandemia, que já não era um cenário muito favorável. Muito obrigado, doutora Jaqueline. E seguimos agora para Fortaleza. É a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta à cientista Jaqueline Góes. Microfone, Carla. Não estou ouvindo ainda. Não estou ouvindo. Está com problema. Estamos com problema no seu microfone, seu áudio. Vamos fazer o seguinte, Carla. Enquanto você conserta aí, vou passar para o próximo. Daqui a pouco a gente se fala. Tudo certo? Pronto. Vamos agora conversar com Henrique Douglas. Ele é da TV Antares. Vai fazer a pergunta agora para a doutora Jaqueline Góes. É uma questão, ao mesmo tempo, complexa e simples. No último domingo, durante uma pequena manifestação lá no Palácio do Planalto, que foi aniversário do atual presidente, em dado momento, ele lavou as mãos numa espécie de espelho d'água que tem lá no local. E não podemos dizer que é o local mais higiênico, né? Eu queria perguntar para a senhora que tipo de mensagem o presidente passa para a população tomando uma atitude como essa. Olha, Henrique, a gente tem recebido 1 milhão de mensagens todos os dias, né? Não só dos políticos, mas da população de um modo geral. Em relação à questão da higiene das mãos, a gente sabe que é importantíssimo que se faça o processo de higienização, utilizando água, utilizando sabão, e a gente tem preconizado isso desde o início da pandemia, e obviamente não é o tópico que vem sendo tratado, mas isso também tem trazido uma redução no número de outras doenças cuja transmissão acontecia por essa via. Então, a gente sabe que politicamente existe um movimento contrário à ciência, existe um movimento contrário a tudo que se tem preconizado em relação à contenção dessa epidemia. E eu não sei exatamente qual foi a mensagem que o presidente quis passar, mas, obviamente, esse não é o melhor exemplo de como nós devemos realmente preconizar essa higienização e esse processo de conscientização da população, educação da população. Então, cada vez mais a gente realmente tem visto um endosso desse discurso negacionista, desse movimento negacionista, e mais do que isso, de atitudes negacionistas como essa atitude. Obrigado, doutora Jaqueline. Agora vamos tentar novamente contato com a Carla Soraya. Nós tivemos um pequeno problema com a comunicação. Vamos agora saber se já pode fazer a pergunta. Carla? Me ouvindo agora, Juraci? Agora sim. Pode fazer a pergunta. Meu cumprimento a você, a todos os colegas de bancada virtual, as pessoas que estão nos acompanhando aí nessa transmissão e principalmente a nossa convidada, Jaqueline. Boa noite. Jaqueline, a minha dúvida, ela se divide em duas, né? Primeiro é especificamente sobre o estudo que foi feito, né? Vocês fizeram esse estudo para descobrir o genoma do coronavírus em pleno lockdown, em plena pandemia, com muita coisa fechada. Como é que foi fazer essas experiências? Como é que vocês transmitiam para as outras companheiras de estudo os resultados, né? Como é que vocês dividiam esses resultados com outros cientistas de outros países? E nesse momento você está fora do país, né? Já é resultado do êxito dessa pesquisa? Você foi convidado por conta
da experiência exitosa com o coronavírus, e você chegou a passar por quarentena para poder começar a atuar aí? Bom, são muitas perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira coisa é que, assim, o primeiro sequenciamento, ele aconteceu quando o Brasil ainda nem sabia não tinha sido declarada a pandemia ainda no Brasil. Então, a gente trabalhou nos primeiros casos que foram chegando no Brasil, e isso aí foi através de importação, ou seja, pessoas que viajaram para fora, adquiriram a infecção fora do país, e ao chegarem aqui foi detectada a presença do SARS-CoV-2 nas amostras desses indivíduos, e a partir daí nós então fizemos os primeiros sequenciamentos, que foram aqueles, o primeiro caso em 48 horas, como muito se diz, na verdade não foi realmente 48 horas, foi menos tempo, mas a gente trabalha com processo de checagem, de confirmação dos resultados. E, em seguida, a gente tem realmente o Brasil entrando ali, principalmente São Paulo, que é onde eu atuava naquela época, entrando no processo de quarentena de lockdown. Para a área da saúde, o lockdown, de certa forma, ele não funciona, porque a gente precisa dar respostas. Então, independente de você estar ou não na atenção primária, todos os laboratórios que puderam, e aí não foi só no Brasil, no mundo inteiro, que puderam reverter as suas pesquisas em pesquisas que estivessem relacionadas com o estudo da pandemia, do vírus, e de como isso estava se espalhando, principalmente, houve essa reversão, e foi o nosso caso. Então, no nosso laboratório, o laboratório da doutora Esther Sabino, a gente preconizou a quarentena para os estudantes, que são realmente os estudantes que fazem a pesquisa, os estudantes que moravam longe, eles ficaram, então, em quarentena, realmente foram dispensados, e aqueles estudantes que moravam mais próximos, né, os mestrandos, doutorandos, os pós-doutorandos que moravam mais próximos do instituto, foi feita uma avaliação de risco para o acesso desses pesquisadores ao instituto, que foi o meu caso. Então, em ciência, a gente faz tudo em colaboração. Então, nada do que foi feito em São Paulo, de fato, foi só feito em São Paulo, porque o grupo ele já tinha colaboração com a Universidade de Oxford, já tinha colaboração com a Universidade de Birmingham, aqui no Reino Unido, com o Imperial College. Então, essa colaboração ela é muito prévia à pandemia de SARS-CoV-2, e todo esse processo de comunicação intra-grupo ou entre os pesquisadores que estão atuando numa pesquisa é muito fácil hoje por conta da tecnologia. Então, essa mesma reunião que a gente faz virtualmente para divulgar os resultados é o que todo mundo tem utilizado hoje, são as videoconferências, e a gente sempre teve esse protocolo de reuniões, porque se tratava de uma questão de distância física. Então, todo esse processo de divulgação científica dos resultados dentro do grupo acontecia dessa forma, e, no caso, em relação aos outros cientistas, a gente conta aí com toda uma cadeia de produção científica de divulgação, que são as revistas indexadas ou os próprios sites de divulgação que não são revisados, mas que têm hoje um papel importantíssimo. Bom, em relação à minha vinda para cá, como eu falei, é muito prévia, né, nossa colaboração com o pessoal aqui no Reino Unido, e o meu projeto de pós-doutorado envolvia sequenciamento do vírus da dengue, né, dengue sorotipo 2, então foi muito antes da pandemia ser deflagrada no mundo como um todo que a minha viagem já estava planejada para cá. Então, nesse momento, o que eu vim fazer aqui foi justamente dar continuidade a esse projeto, que é extremamente necessário, e obviamente que o SARS-CoV-2 vai estar também envolvido nessa minha vinda para cá, porque a gente precisa ainda aprender a parte de análise, né, desses dados que são gerados em grande quantidade, e a parte de análise ainda é um ponto realmente que a gente precisa focar mais. Tá certo, muito obrigado, doutora Jaqueline. E vamos girar, temos muitos assuntos importantes para tratar com a biomédica Jaqueline Góes, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. A gente segue para João Pessoa, quero chamar aqui Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos ouvem, nos assistem. Olá a você, Juraci, a todos os nossos colegas de bancada do programa Giro Nordeste de hoje e a nossa entrevistada, a pesquisadora Jaqueline Góes. Jaqueline, eu tenho uma curiosidade que eu acredito que também seja
comum aos nossos colegas de bancada e internautas, ouvintes e telespectadores que agora nos acompanham. Eu queria que você explicasse de forma simples, se for possível, como é feito um sequenciamento genético, desde a coleta do material até o resultado. Bom, para te explicar o que é o sequenciamento genético, eu vou voltar lá naquelas aulas de biologia que todo mundo teve no ensino médio, para falar sobre um material que a gente tem dentro da nossa célula, que é o DNA. Né? Toda a informação relacionada com os nossos sistemas biológicos, a forma como nós temos as nossas características, o funcionamento do nosso organismo, ele está baseado nessa informação constante, né, ali naquele material que é o DNA. E os vírus, eles podem ser vírus de RNA ou vírus de DNA. No caso do coronavírus, é um vírus de RNA, ou seja, a diferença entre uma molécula e outra é que o DNA apresenta uma dupla fita e o RNA apresenta uma fita simples. E tem mais uma diferença ali naquelas letrinhas, né? No caso do RNA, no lugar do T, que é a timina, a gente tem o U, que é uma uracila. Então, imagina que o alfabeto ele é escrito, quando a gente fala biologicamente, o alfabeto biológico ele é escrito em 4 letras, que aí no caso do DNA, que são as nossas células, A, T, G e C, e no caso do RNA, A, U, G e C. Então, por que eu falei disso tudo? Porque sequenciar é basicamente você entrar na biologia viral ou de qualquer outro organismo para descobrir a ordem exata que essas letras aparecem nesse genoma, nesse material genético. Então, como que nós fazemos isso? No caso do SARS-CoV-2, a gente trabalha com as amostras de trato respiratório, porque é onde a infecção acontece. Então, os testes de PCR ou mesmo outros testes que envolvem coleta de saliva, por exemplo, eles, nos casos dos indivíduos positivos, apresentam partículas virais dentro daquela amostra, e essas partículas virais vão, então, ser tratadas para que a gente possa extrair de dentro da partícula viral a molécula de RNA. Uma vez extraída a molécula de RNA, e ela só vai estar presente nas amostras dos indivíduos que são positivos para a doença, a gente segue para uma duplicação, né, ou uma complementação desse material genético, porque não sei se você lembra, mas eu falei que ele é fita simples, ele agora precisa virar uma fita dupla. Dessa fita dupla, a gente passa, então, para amplificar esse material. E aí a gente utiliza o material genético completo do vírus, do SARS-CoV-2, que gera um sequenciamento do genoma completo. Feita essa duplicação, feita essa amplificação do material, a gente segue, então, para uma série de reações enzimáticas que acontecem na bancada do laboratório, onde a gente faz todo o processo de preparo desse material genético e, a partir daí, então, a gente usa um sequenciador, que é a tecnologia de nanoporos, que é portátil, a gente pode utilizar ela em qualquer local que tenha acesso a um computador com internet. Então, feito esse sequenciamento, o software ele consegue decifrar através de sinais elétricos quando as bases nitrogenadas, ou seja, quando as letrinhas vão passando pelo nanoporo, que é uma proteína, a gente consegue, então, detectar o sinal elétrico, e esse sinal elétrico ele é basicamente único para cada base. E isso faz com que o sinal elétrico depois seja convertido nas bases que a gente, na verdade, está querendo descobrir desde o início do processo. Então, isso é sequenciar. E é a partir daí, então, que a gente analisa se tem ou não alterações nessas letrinhas que estão relacionadas com mutações, né? Na verdade, as alterações das letrinhas, elas já são as mutações. E essas mutações podem ou não trazer uma vantagem adaptativa para o vírus, e se ela traz uma vantagem adaptativa para o vírus, normalmente ela traz um prejuízo para nós que somos os hospedeiros, e aí ela pode levar a uma maior transmissão, ela pode levar a uma maior gravidade da doença. Então, varia muito de onde essas mutações aparecem e quais proteínas elas estão envolvidas. Obrigado, doutora Jaqueline, e obrigado também ao Marcos, que fez uma pergunta que era a minha dúvida, a dúvida de muita gente, eu imagino, está esclarecida. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos a Natal, é o momento da pergunta de Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, todos que nos acompanham, colegas de bancada, em especial nossa convidada, Jaqueline.
Jaqueline, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dessas novas variantes, né? Recentemente, a gente viu o surgimento de novas variantes. Eu queria que você falasse, biologicamente falando, o que isso significa, né? E se isso pode atrapalhar na eficácia das vacinas que estão sendo colocadas aí no mercado. Bom, eu vou partir então da minha resposta anterior, quando eu falei sobre as mutações, e a gente vai então olhar um panorama geral do genoma do vírus. No momento que eu tenho o primeiro genoma do vírus, que foi o primeiro caso de todos que aconteceu na China, a gente consegue identificar ali eu diria, uma sequência inicial, um genoma inicial. Esse genoma é considerado uma referência, e é baseado nessa referência que a gente consegue distinguir as próximas sequências se elas apresentarem algum tipo de mutação. Então, dizer que existem variantes, na realidade, é só dizer que existem genomas que são diferentes desse genoma original, porque os vírus eles apresentam essa capacidade de acumular mutações muito fácil. Então, não é uma exclusividade do coronavírus. Todos os vírus eles vão apresentar uma capacidade de acumular mutações, alguns um maior número de mutações por tempo, e outros um menor número de mutações por tempo, como é o caso do coronavírus, que não acumula tantas mutações como o HIV, como a influenza, por exemplo. Então, a gente não está falando de um vírus que é super mutante. A questão é, quanto mais a gente transmite o vírus entre os hospedeiros, que no caso somos nós, humanos, mais esse vírus precisa tentar escapar do nosso sistema imune e ele vai se replicar. E no momento que ele se replica, as enzimas responsáveis por isso dentro do vírus, elas não têm a capacidade de voltar e corrigir. E essas mutações vão então sendo acumuladas, gerando sequências genômicas diferentes da sequência original, que são chamadas de variantes, né? Um conjunto de mutações que caracteriza um vírus circulando numa população é então chamado de variante. Então, a emergência dessas variantes, que a gente fala muito variante, na realidade não é uma coisa que a gente não esperava. A diferença existem variantes de atenção, ou seja, variantes com as quais nós precisamos nos preocupar, porque elas sim trazem uma característica ou um fitness viral muito melhor para o vírus, né, do que a gente gostaria. Ou seja, ou aumenta a transmissibilidade, ou aumenta a capacidade de escapar do nosso sistema imune, e isso é muito ruim para a gente, né, enquanto hospedeiros, ou ela pode causar uma maior gravidade da doença por conseguir se replicar mais e causar mais sintomas. Então, as variantes que estão emergindo, elas estão emergindo porque o vírus já teve tempo suficiente para acumular mutações que trouxeram essas vantagens, que a gente chama de vantagens adaptativas, para o vírus contra o nosso organismo. Então, a gente pode dizer que o tempo inteiro houve variantes, porque o tempo inteiro a gente teve sequências diferentes da sequência original, mas neste momento as variantes que estão emergindo são variantes que necessitam de uma atenção especial, porque elas causam uma diferença no quadro clínico, elas causam uma diferença na dispersão desse vírus ou mesmo no escape do sistema imune. Obrigado mais uma vez. E nós temos mais perguntas para a cientista Jaqueline Góes. Vamos girar. É o momento de seguir para São Luís, capital do Maranhão, onde está Marco Saldanha, da Rádio Timbira. Microfone. Opa! Pronto. Saudações, colegas de bancada, saudações, doutora Jaqueline, uma honra, um prazer, uma boa oportunidade. Somos leigos, de uma forma geral, conversamos isso na semana passada com o presidente da SBPC, a dificuldade, a deficiência que temos na questão da ciência, isso dificulta muito a entender esse processo todinho. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para a senhora explicar ainda mais sobre a questão do sequenciamento genético. Por exemplo, essas variantes de atenção, a gente ouviu falar na imprensa a variante Manaus, por exemplo, né, que chegou a determinados locais. Quando você faz o sequenciamento de um vírus e ele vai mutando, de que forma você vai monitorando de forma prática, você vai acompanhando, por exemplo, quando eu faço um exame, detecta um tipo de coronavírus e pode ser que o Marcos Vital, a Carla, tenha outro tipo de coronavírus, como é que isso vai chegando
até os laboratórios, até a sociedade médica como um todo, para a gente ir identificando essas tais de cepas e variantes? Olha, existe uma área, né, uma área de atuação hoje no Brasil que é chamada de vigilância genômica. Então, a gente tem outras vigilâncias, como a vigilância epidemiológica, mas a vigilância sanitária, mas a gente também tem a vigilância genômica, que é basicamente fazer esse monitoramento dos vírus. Então, como eu havia falado aqui, só para exemplificar, o meu projeto inicial era com dengue. A gente sabe que dengue é endêmico no Brasil. E o primeiro resultado do meu trabalho mostrou que havia uma substituição de linhagem do vírus da dengue 2, que estava causando um maior número de casos no estado de São Paulo. Então, fazendo o processo inverso, normalmente a gente faz uma investigação de um surto ou de um fenômeno diferente do que está acostumado. Quando você tem um aumento muito brusco de casos, como foi o que aconteceu em Manaus, que era uma cidade que a gente já tinha observado que havia um número muito alto de pessoas que já tinham tido vírus e que provavelmente deveriam estar imunes, né, ou já deveriam ter desenvolvido anticorpos, a gente ficou alerta para isso. Então, não é comum que uma cidade que já teve 60%, 70% dos indivíduos infectados, de novo esteja aparecendo com uma taxa de casos muito alta, né? Um número de casos muito alto. E a partir daí, então, você suspeita de que o vírus pode ter realmente adquirido características diferentes que está conseguindo ultrapassar aquela barreira que foi gerada pela imunidade daqueles indivíduos que já estavam ali. E assim nós, então, começamos a sequenciar os casos de Manaus, e a partir daí verificamos que existia, sim, diferenças, né, nessas sequências baseadas no que estava circulando lá anteriormente. Então, quando você tem uma suspeita desse aumento brusco de casos ou de casos mais graves, normalmente você sequencia e compara com o que vinha acontecendo anteriormente para saber se houve uma mudança aí de variante circulando naquela população, que foi o caso que aconteceu com Manaus, né? As pessoas falam muito, a variante de Manaus, a variante brasileira, aí fica parecendo que é uma coisa específica daquela cidade. Ela, de fato, emergiu em Manaus, foi encontrada no Japão inicialmente, e foi assim que a gente começou o processo de investigação, mas hoje ela já é encontrada no Brasil como um todo, porque ela apresenta realmente uma maior taxa de transmissibilidade e ela conseguiu substituir as linhagens que já circulavam anteriormente. Então, é mais ou menos desse jeito. Se o nosso sistema de vigilância genômica ele fosse mais efetivo, e aí isso depende de políticas públicas, de recursos, de laboratórios realizando esse tipo de vigilância, de monitoramento, a gente conseguiria, talvez, detectar muito mais cedo, porque você faria um screening, né, uma triagem da população, e a proporção que fossem identificando coisas diferentes ou interessantes, ou mesmo alguns casos de vírus que não estavam acostumados a circular naquela população, a gente poderia predizer mais rapidamente. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, né, com a disponibilidade de recursos que a gente tem, a gente só consegue realmente caçar esses focos e trabalhar em cima desses focos, que não é o ideal, mas é o que está, nesse momento, trazendo informações para a gente poder conter a pandemia. Obrigado mais uma vez, doutora Jaqueline Góes. E vamos agora a Aracaju, capital de Sergipe, para a participação de Daniele Ferreira, da TV Aperipê. Olá a todos, um grande abraço virtual para os nossos colegas de bancada, para você, para a nossa entrevistada. E a minha pergunta é a seguinte, né? Diante do pronunciamento do nosso presidente, professora doutora Jaqueline, você acredita que o Brasil realmente será autossuficiente na produção de vacinas? Qual é a sua percepção, tanto sobre o pronunciamento dele no geral e em relação a isso em específico? Olha, eu acho que o Brasil tem toda a capacidade, sim, para ser autossuficiente na produção de vacinas, mas não no contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? Nós ficamos muito atrás nessa largada em relação à produção das vacinas, não houve investimento, não houve um consenso, né, nacional em relação às vacinas. A gente sabe das declarações
passadas do presidente, de que não acreditava na vacina, de que não haveria vacina, que não seria obrigatória, e que, obviamente, isso refletiu nessa disponibilização das políticas públicas direcionadas para vacinas e até para que a gente tivesse o aporte de vacinas produzidas em outros países. Então, neste momento, o Brasil não tem condições de produzir vacinas suficientes para toda a população. E quando começou-se a questão das vacinas, a liberação, os testes com as vacinas, muito se falou sobre qual vacina o Brasil vai priorizar. E tanto eu quanto meus colegas cientistas sempre falamos, o Brasil não tem que priorizar um tipo de vacina ou outro, porque gosta mais de tal país ou porque gosta mais de outro país. Neste momento, para conter a pandemia, a gente precisa contar com todas as disponíveis, independente da origem. E isso deveria ter sido muito bem solidificado, consolidado 6, 7 meses atrás. Então, nesse momento, a gente está 6, 7 meses atrasados em relação à disponibilização dessas vacinas, à produção dessas vacinas, à disponibilização dos recursos, ao ponto de não ter insumos para produzir. Então, por mais que você tenha capacidade, se você não tem insumo para produzir a vacina, não tem como produzir. Então, é toda uma logística. Eu não sou especialista aqui na área de comércio exterior, nem de realmente cadeias de produção, mas eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que faça uma reflexão um pouco mais profunda em relação a isso, percebe que a conta não fecha. Então, se você não tem insumo, você não consegue produzir. E aí a gente fica aquém daquilo que a gente precisava, neste momento, estar. Obrigado, doutora. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. Jaqueline Souza está assistindo pelo YouTube, ela é estudante, quer prestar vestibular para a área da saúde e enviou a seguinte pergunta: como foi o processo para você, Jaqueline, entrar na faculdade e como decidiu seguir a carreira de pesquisadora? Bom, esse processo, ele foi, eu diria que, relativamente passivo, né? Então, eu sempre quis ir para a área da saúde, eu tive exemplos em casa com a minha mãe, que trabalhou por muito tempo na área da saúde, e eu tinha aquela admiração pelas pessoas que trabalhavam com jaleco branco e que curavam as pessoas e que traziam essas mensagens ou atitudes ou soluções de esperança. Então, historicamente, a gente sabe que a medicina é muito mais recomendada para todo mundo, porque é uma profissão que traz um prestígio, não só social, mas também uma situação econômica mais confortável. Só que eu ficava um pouco indecisa em relação a isso. E eu tive um episódio em que, através de uma vendedora de livros no ônibus, eu acabei descobrindo a biomedicina, que era uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho que isso é muito comum para a maioria dos biomédicos atualmente, porque não é uma profissão tão divulgada. E quando eu descobri o que era biomedicina, eu me apaixonei e quis realmente entrar na biomedicina. Mas eu tinha um objetivo de ser analista clínica, eu queria ser dona de um laboratório de análises clínicas, a gente falava muito sobre isso, minha mãe me incentivava muito nesse sentido, e durante a graduação foi então que eu comecei a ter experiências com os professores que já faziam pesquisa, e a vivência desses professores ali, exemplificada nas salas de aula, foi que realmente me despertou para isso, então me despertou para conhecer a Fiocruz, e eu acabei sendo selecionada no processo para iniciação científica, que é um termo que a gente meio que usa para chamar o estágio, né? Ou seja, é realmente uma iniciação do estudante ali na área da pesquisa, e foi assim, então, que eu entrei para a pesquisa e continuei, porque me apaixonei, fui seguindo, fiz mestrado, fiz o doutorado, e agora estou no pós-doutorado. O caminho não foi fácil, mas eu sabia que era aquilo que me completava, né? Que era exatamente aquilo que eu queria seguir. E foi assim que eu decidi ser pesquisadora. Mas eu tenho um carinho também muito grande pela docência, porque eu também sou professora, e eu acho que no Brasil, docência e pesquisa acabam se completando, né? A gente tem muito isso. O professor, ele é pesquisador, e o pesquisador acaba tendo que ser professor. Obrigado, Jaqueline. Um orgulho para o Nordeste, mas puxando a sardinha mais para a gente, para nós baianos, um orgulho também. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a biomédica Jaqueline Góes, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP.
Jaqueline, faltam vacinas no Brasil, já que o governo federal não tomou a iniciativa no ano passado de comprar vacinas ou insumos necessários para a produção. Você já falou sobre esse assunto, eu quero reforçar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que empresas possam comprar vacinas no exterior e aplicar em quem desejarem. Você acha que esse tipo de medida é correta ou o Brasil deve seguir o plano de vacinação em que empresários e trabalhadores, ricos, pobres, brancos e negros estão na mesma fila? Olha, Geraci, eu sou uma grande defensora do SUS, né? O SUS, para quem não conhece, ele é um sistema único de saúde e não é apenas o posto de saúde ou o hospital público, e sim toda uma esfera que, inclusive, subsidia o trabalho que a gente faz. Então, o Sistema Único de Saúde, ele está envolvido com pesquisa, ele tem o braço da atenção primária, ele tem o braço da disponibilização das vacinas, dessa produção de vacinas. Então, eu acredito que no momento que a gente acaba permitindo esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, a gente, obviamente, está favorecendo ainda mais as desigualdades. O Brasil já é um país muito desigual, e considerando que nós temos uma grande parte da população que está realmente em situação que não, obviamente, não vai poder comprar uma vacina através de uma empresa, de um grupo particular, a gente então está favorecendo, mais uma vez, essa falta de unicidade dentro da nossa população, está favorecendo cada vez mais essas disparidades. Então, eu, particularmente, não sou a favor desse tipo de atitude. Eu acho que todos os esforços eles devem ser canalizados para que a vacina seja disponibilizada para todos, e principalmente para as pessoas que estão em situação de risco, e a gente sabe que já existe um risco, né? Já existem estudos mostrando que os fatores sociais, ou seja, as pessoas que estão em condições sociais e condições econômicas menos favorecidas do Brasil, estão em risco, sim, maior de adquirir a Covid. Eu acho que o plano de imunização, se tivesse sido muito bem pensado, ele também priorizaria essas pessoas. Então, no Brasil hoje, a gente observa que, apesar da Covid ser uma doença que atinge todas as faixas etárias, todas as cores e todas as pessoas, independente da sua questão econômica, existem fatores sociais que possibilitam que esses números sejam muito maiores nas pessoas de baixa renda, nas pessoas socialmente menos favorecidas do que em outras condições. Quando a gente chega no colapso, como é o que está acontecendo agora, aí esse problema começa a atingir as camadas mais abastadas financeiramente, e realmente você começa a ter uma situação que não era esperada, digamos assim. Mas eu acredito que as vacinas devem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita, a toda a população. Tá certo, obrigado, Jaqueline. E nós temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Estela Maris Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Doutora Jaqueline, a senhora não foi a única mulher que integrou a equipe que fez o sequenciamento genético do vírus tão logo ele foi detectado aqui no Brasil. O quanto as mulheres são protagonistas hoje no Brasil na pesquisa científica? Olha, Estela, as mulheres são, eu acho que, extremamente protagonistas hoje na pesquisa, né? A gente tem números que mostram que a base da pesquisa, a base da academia, né, dos níveis acadêmicos, eles são majoritariamente ocupados por mulheres. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, eu já comentei sobre isso aqui, mas gostaria de reforçar, é que quem vai para a bancada, quem faz o trabalho de fato, são os estudantes, né? E, obviamente, aqui eu não estou criticando os pesquisadores sêniores, porque eles também já passaram por essa etapa, mas a gente sabe que hoje é a base da pirâmide ali, da academia, que produz, de fato, os resultados, que produz todos os experimentos, que realiza os experimentos para que a gente tenha os resultados. E nessa base a gente encontra um percentual muito maior de mulheres do que quando a gente chega nas posições mais superiores, posições de decisão, posições de poder.
Então, as mulheres, elas são, sim, protagonistas nesse sentido, é que elas ainda são muito invisibilizadas, como é o meu caso, por exemplo, e das minhas colegas também. Nós trabalhamos com essa tecnologia há 5 anos e só agora ficamos conhecidas, né? Nós já trabalhamos na epidemia de Zika, na epidemia de febre amarela, que são tão importantes para o Brasil, foram tão importantes para o Brasil quanto está sendo a pandemia de Covid-19, e ainda assim o nosso trabalho não era conhecido. Então, o que acontece hoje no Brasil é uma invisibilização desse trabalho feminino que acontece na ciência, e, para além disso, a gente conta também aí com uma dificuldade de adequação do sistema para as mulheres que apresentam, que obviamente têm outros papéis sociais que não apenas o da ciência, né? A gente sabe que não é o justo, mas ainda recai sobre a mulher o papel da maternidade, né? A questão da maternidade, o papel de ser mãe, de criação dos filhos, o papel de gestão das famílias em termos domésticos, e tudo isso, obviamente, influencia para que essas mulheres sejam estejam em menor quantidade, em menor percentual, nas posições mais elevadas, que são as posições de decisão, que são as posições, inclusive, que podem ajudar a moldar novamente essa estrutura, a reestruturar esse sistema. Então, é um papel fundamental. Eu não estou tirando aqui também o mérito masculino na ciência, mas a gente sabe que tem muita mulher realizando pesquisa de qualidade e que ainda não tem o reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez, Jaqueline. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Carla Soraya, da TV Ceará. Doutora Jaqueline, a senhora falou no início, e a gente recebeu um material de que a senhora está sequenciando também a questão da dengue, né? Será que vamos ter mais orgulho ainda da sua participação na ciência, porque vai conseguir finalmente, depois de mais de 30 anos, trazer a vacina para a dengue, talvez as suas variantes como Zika e chikungunya? Ou seja, teremos mais orgulho ainda de uma mulher nordestina, negra, trazendo essa solução finalmente para o nosso país? Vamos ter vacina contra a dengue? Seria uma meta bem ambiciosa, Carla, porque na realidade eu não trabalho com desenvolvimento de vacinas. Então, apesar do meu trabalho, né, o trabalho nosso enquanto pesquisa básica, que faz sequenciamento genético, possa, obviamente, contribuir para esses estudos em vacina, a gente precisa de toda uma cadeia para que as vacinas sejam desenvolvidas. Eu costumo sempre comparar os desenvolvimentos de vacinas, e se vocês lembrarem, a vacina de ebola, antes da de Covid-19, foi a vacina que foi desenvolvida de forma mais rápida, e isso durou 5 anos. Né? Isso por quê? Porque era uma doença que atingia uma população específica, né? Em países que a gente sabe que são países que não chamam a atenção mundial para a questão do desenvolvimento dessas vacinas. Então, eu trago esse conceito também para a questão da dengue. A gente sabe que a dengue atinge países tropicais, e os esforços, por exemplo, que existiram para o desenvolvimento da vacina de Covid, que foi o mundo inteiro focado apenas em desenvolver uma vacina, a gente não encontra isso para as outras doenças. Então, infelizmente, existe todo um caminho, não só burocrático, mas um caminho de protocolos científicos que para a dengue ainda não temos isso tão... eu diria que a atenção ainda não chegou nesses processos. Então, por isso também a gente ainda não tem, talvez, uma vacina específica para a dengue, apesar de já existirem vacinas em desenvolvimento e em testagem. Então, obviamente, isso vai ficar pronto em algum momento, mas tem toda essa questão logística, tem toda essa questão de financiamento, que para a Covid-19, por ser uma doença que estava atingindo a população mundial, isso teve uma atenção, e não só uma atenção dos pesquisadores, das farmacêuticas, mas também uma atenção financeira, né, e burocrática, que permitiu que essa vacina ficasse pronta rapidamente. Obrigado mais uma vez, Jaqueline Góes. E seguimos com mais questões para a biomédica Jaqueline Góes, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Agora é o momento de mais uma pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí.
Bem, doutora, estritamente como especialista e como uma profissional que está acompanhando essa crise, a forma que está sendo encarada essa crise pelas autoridades políticas, a troca de ministros, conflitos ideológicos, a pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: teremos um 2021 parecido com 2020 ou a gente pode esperar mudanças para melhor, é claro? Eu não sou tão otimista, Henrique. Como especialista da área da saúde, a gente trabalha muito com fatos, né? A gente trabalha, e como cientista, a gente trabalha muito com o que está posto, com números. E o que a gente observa hoje é que, do ano passado para cá, a pandemia piorou. Né, com um ano de pandemia, que a gente esperava que isso ficasse melhor, a pandemia, na verdade, piorou. Nós já estamos aí caminhando para o mês de abril, já é o quarto mês do ano, e a gente não vê perspectivas de melhora, porque agora a gente encontra um cenário biológico que está favorecendo muito mais a transmissão do vírus e o aparecimento de novos casos do que a gente tinha no ano passado. Então, eu não consigo projetar. Gostaria muito de projetar um 2021 mais tranquilo, um 2021 com novidades em relação à pandemia, mas se a gente caminhar dessa forma, eu não consigo visualizar isso. Eu não consigo visualizar isso nem para 2021, nem para 2022. Talvez alguns países mais sérios que estão conseguindo vacinar grande parte de sua população vão sim ter condições de voltar ao seu novo normal mais rápido do que o Brasil, mas para o Brasil eu não acredito que a gente tenha previsões tão otimistas se a gente continuar nesse ritmo. Por isso que eu sempre defendo a questão de, neste momento, já que a gente não tem autoridades públicas direcionadas em unicidade para resolver essa questão e a população não está... e não temos vacina suficiente, a gente está contando mesmo com a população. Então, eu digo que, neste momento, a população é a grande protagonista desse cenário, porque, por mais que a gente tenha discursos negacionistas e que incentivam, inclusive, o que a ciência... que se faça o contrário do que a ciência tem dito, se a gente se unir enquanto população, se a gente se conscientizar, a gente consegue, então, segurar um pouco, mas eu não consigo ver um cenário muito otimista para esse ano, infelizmente. Isso, reforçando mais uma vez, população usar a máscara, lavar as mãos sempre, se não usar o álcool gel, manter o distanciamento e, claro, tomar a vacina. Jaqueline, obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para mais uma participação de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Você já atuou como pesquisadora, aliás, atua como pesquisadora no Brasil e também no exterior. Qual é a diferença de ser uma pesquisadora no Brasil e uma pesquisadora nas instituições internacionais? A grande diferença, Marcos, é a disponibilidade de recursos, né? A estrutura que existe fora do Brasil, e aí eu falo não apenas de estrutura física, mas a estrutura de sistema que preconiza realmente o investimento na ciência é diferente. Então, eu já tive a oportunidade de vir para o Reino Unido anteriormente, estou aqui novamente, e a gente observa que existe um investimento muito específico para a ciência é levada a sério e, obviamente, sendo a ciência levada a sério, a gente encontra condições muito melhores de realizar a pesquisa aqui do que no Brasil. Então, no Brasil, a gente luta com questões estruturais, né, com questões de ordem do dia a dia, como, por exemplo, trabalhar num laboratório sem ar-condicionado. Isso é uma coisa muito comum no Brasil, né? Então, assim, felizes são os pesquisadores que têm ar-condicionado, por exemplo, dentro do laboratório para trabalhar. E isso é básico. Então, quando você coloca o indivíduo dentro dessa perspectiva, onde falta estrutura básica para que ele realize a pesquisa, aí você tem toda uma outra cadeia relacionada com suprimentos, né? O Brasil não é produtor de absolutamente nada para a área da pesquisa. Então, tudo que a gente faz dentro do Brasil precisa ser importado. De plásticos que nós utilizamos, né, ponteiras que a gente utiliza aos milhares ao longo do mês, a reagentes mais específicos para realizar
experimentos, como é o caso do sequenciamento, são todos importados. E mais do que isso, a gente ainda encontra uma cadeia de processo de importação desses reagentes que não favorece a pesquisa. Então, não é raro a gente comprar um reagente e ele ficar parado na alfândega 40, 45 dias, perecendo, inclusive, porque a maioria deles são de temperatura resfriada ou de congelamento, e a gente não receber esse produto, ou receber, mas assim, com um tempo muito maior do que é aqui fora, né? Então, assim, obviamente que nem todos os países fora do Brasil são assim, mas aqueles que investem em saúde, você consegue um resultado muito mais rápido, e obviamente a produção científica, ela acompanha essa velocidade de suprimento do que dentro do Brasil. E aí a gente pode falar de um milhão de outras questões, como investimento e também o reconhecimento da carreira, né? Nós cientistas, e eu gosto sempre de falar isso, porque eu sou cientista, mas eu continuo sendo bolsista. Eu não tenho uma carteira assinada, eu não tenho direitos trabalhistas garantidos por lei. E enquanto eu não for concursada, enquanto eu não for contratada por uma instituição privada como cientista, eu não tenho direitos trabalhistas. Então, é toda uma cadeia que fora do Brasil é completamente diferente. Obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Pois bem, vamos girar, quero chamar novamente Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Doutora Jaqueline, eu sempre tive curiosidade, desde o início da pandemia, em saber se existe alguma pesquisa ou estudo, né, que veja a questão da severidade ou de uma ação do coronavírus mais branda ou mais severa em determinados perfis genéticos. Eu queria saber se você entendeu a primeira pergunta que eu quis dizer e se existe realmente alguma pesquisa, né, em andamento nesse sentido. Sim, existem pesquisas que estão estudando, né, o perfil genético do indivíduo. Inclusive, recentemente, se não me falha a memória, semana passada, saiu nos Estados Unidos o estudo de um indivíduo que foi considerado super resistente contra o coronavírus, né? Então, assim, ele tem um background genético que impede que ele seja infectado pelo coronavírus. Então, o caso desse paciente é, obviamente, um caso extremamente raro, mas ele nos mostra o quanto podem existir realmente variações genéticas nas populações que impedem ou que dificultam essa infecção, ou eu não diria nem infecção, porque eu acho que a infecção acontece, mas essa severidade da doença em determinados grupos populacionais, mas eu acho que a gente não consegue ainda perceber isso, porque a situação é pandêmica e, por ser pandêmica, a gente observa um número muito grande de casos, um número muito grande de óbitos, e esses casos isolados, eles não conseguem ser rastreados, porque a gente está com todos os esforços direcionados para os casos que são muito graves e que precisam de atenção rapidamente. Então, existem estudos, sim, né, no Brasil, provavelmente, eu não tenho conhecimento de quais estudos têm analisado isso, mas com certeza existem estudos sendo realizados, e eu acho que quando passar essa fase mais aguda, né, e aí você provavelmente pode me perguntar quando que isso vai acontecer, eu não sei te dizer, mas quando passar essa fase mais aguda da pandemia, daqui 2, 3, 4 anos, a gente vai começar a ter realmente os resultados, provavelmente, desses estudos, porque aí agora a gente já vai passar a tentar entender como a pandemia aconteceu e que situações ou que variações genéticas do hospedeiro estão relacionadas com essa menor gravidade da doença, inclusive para que isso sirva para estudos de medicamentos ou mesmo para atualizações das vacinas, entre outras questões. Obrigado mais uma vez, Jaqueline. Estamos quase no finalzinho do Giro Nordeste, mas dá tempo de mais uma pergunta para a cientista Jaqueline Góes. Vamos falar com Marcos Saldanha, da Rádio Timbeira, no Maranhão. Pergunta rápida, resposta também, Marcos. Doutora Jaqueline, qual o peso que tem para a cura do coronavírus, do comportamento da população e da tecnologia nos laboratórios? O equilíbrio disso, qual o peso que tem cada um para a gente passar por essa o mais rápido possível? Olha, eu diria que 80-20, tá? Eu diria que 80% é da população e 20% é da nossa parte do lado de cá. Isso porque
eu acho que o Brasil ainda não conseguiu perceber que, se a gente parar por um mês, e a gente tem exemplos muito claros disso no mundo, né? A Itália foi assim no início da pandemia, a Colômbia recentemente conseguiu reduzir o número de casos, o Reino Unido conseguiu reduzir o número de casos, simplesmente porque as pessoas pararam um pouco, as pessoas ficaram em casa. Então, isso diminuiu a transmissão, diminuiu o número de casos, e aí você vem com a questão das vacinas para poder conter ainda mais. Então, é como se você desse uma pisada no freio enquanto população que está disseminando o vírus, que está fazendo com que o vírus se transmita muito rápido, para essas vacinas conseguirem alcançar e ficar ali de igual, né? Então, eu aposto fortemente no comportamento populacional para a gente vencer essa pandemia. Enquanto o Brasil não entender isso, a gente vai ainda ficar lutando e fazendo aquilo que é a máxima que a gente está dizendo agora, enxugar gelo. O que a gente está fazendo hoje é enxugar gelo. Ele derrete, a gente enxuga, ele derrete, a gente enxuga. A gente não consegue eliminar o problema. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Jaqueline, antes de tudo, eu quero falar do meu orgulho de ter ancorado este programa para você. Você é um orgulho para muita gente, para nós baianos, né, para todo mundo do Nordeste. E é uma inspiração, é um programa muito representativo. Uma mulher negra, jovem, de 31 anos, cientista, que ganhou o mundo. E você é inspiração para muita gente, como a menina que mandou a pergunta aqui através do YouTube. Eu quero que você fale sobre a importância da ciência. Deixe um recado de esperança. Você tem 1 minuto para isso. Olha, a ciência, ela é a resposta para tudo que acontece no nosso dia a dia. E aí eu sempre sou impelida a falar sobre a área da saúde, mas da hora que você acorda, abre os olhos, até a hora que você se deita, você tem o resultado da ciência no seu dia a dia. Seja no despertador do celular, seja ao abrir a torneira para escovar os dentes. Então, valorizar a ciência significa trazer investimento para a ciência, significa ouvir a voz da ciência, porque quase tudo que existe na nossa vida tem o dedo da ciência, se não a mão inteira. Então, eu sei que neste momento a gente está falando de pandemia, está falando da questão da saúde, por isso que a gente fala muito da ciência na área da saúde, mas ciência não é só saúde. Então, quando a gente fala de valorizar a ciência, de respeitar o que a ciência está trazendo, é nesse contexto geral, de saber que quando a gente investe em ciência, a gente faz com que um país cresça, a gente faz com que o país desponte nessa briga toda econômica que a gente encontra aí. Então, ciência não é gasto, ciência é investimento. E quando a população começar a entender isso, a gente vai ter um país muito melhor. Muito obrigado mais uma vez. E com essas belas palavras, o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da biomédica Jaqueline Góes, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigado também aos comunicadores Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a antropóloga e historiadora Lília Schwartz. Até lá!